Olá, pessoal. Eu sou a Rose Lima e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito, mas muito importante. Bora lá? Consumismo. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu peço para você que você curta este vídeo, que você compartilhe com seus amigos e mais uma vez, como sempre, eu quero deixar um versículo da Bíblia para embasar então tudo aquilo que eu disser. Ok? Se encontra em Provérbios 16:20, que diz assim: aquele que examina cada questão com cuidado prosperará. E aquele que confia no Senhor é feliz. Então, o próprio livro de Provérbios, ele trata deste assunto, que nós devemos examinar tudo com muita cautela, né? Para que nós possamos prosperar. Isso implica em prosperidade. E também confiar em Deus. Tudo isso tem a ver com o consumismo, você vai ver. Ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é consumismo, Rose? Consumismo é comprar demasiadamente, é consumir de forma desenfreada. Ou seja, você compra e você não pensa, você não tem uma reflexão sobre aquela compra. E isso é importante. Por quê? Porque hoje nós somos bombardeados 24 horas por dia, o tempo que você está acordado. Você está sendo bombardeada por informações para que você compre na mídia, a propaganda nas redes sociais e até nas ruas. O tempo inteiro é dito para você que você precisa de algo que você não precisa de fato, muitas vezes. Ok? Outra coisa importante que nós precisamos falar é da característica. Ah, Rose, eu não sou assim. Eu às vezes compro uma coisa ou outra que eu não preciso, mas eu não sou consumista, eu não me considero. Será? Vamos lá? Característica de um consumista. Uma delas, guarda-roupa com peças que ela não utiliza. Esta pessoa compra e ela não utiliza. As peças ficam lá no guarda-roupa. E ela comprou porque estava na promoção, ou porque era a última peça. Nossa, é linda aquela peça e ela é a última. Eu vou perder essa oportunidade. Outra coisa também importante, outra característica, o consumista ele compra quando ele está com medo, quando ele está ansioso, quando ele está com raiva, quando ele está triste. E aí então ele sente o desejo de se recompensar. Ele sente o desejo de suprir aquilo, às vezes até cansado. Ele está cansado, teve um mês, uma semana difícil e ele diz assim: ó, não, eu mereço, eu vou me recompensar. Mas será que essa é a sua recompensa? Será que isso não vai ser um problema para você futuramente? Então nós devemos analisar esse tipo de coisa. Os problemas que o consumismo traz, gente, é importante. Primeiro problema, falta de paz. O consumista muitas vezes faz tantas contas que ele não consegue pagar. Ele não consegue dormir por isso. Ele fica preocupado. Também gera má fama. As pessoas começam a saber que ele não paga, que ele é um mau pagador. Gera desentendimento com os amigos, com a família, dentro de casa. Porque por causa desses problemas do consumismo, outra coisa também, que aí é no caso mais extremo, a pessoa chega numa questão de pobreza material. Ou seja, ela começa a ter muita coisa para pagar e ela não consegue mais priorizar as necessidades básicas. Acaba faltando alimento para ela dentro de casa. Ok? Mas nós podemos nos libertar disso e nós vamos sim, com a ajuda de Deus e com a nossa ajuda também. Né? Nós precisamos tomar a decisão. Uma das dicas que eu dou para você, e essa é a dica que implica tarefas, são as 3 perguntas básicas do consumo. A primeira pergunta é: eu preciso? Você precisa comprar aquilo que você viu? E isso implica numa tarefa. Ter bem claro na minha mente o que eu tenho lá na minha casa. Se eu não sei, se eu não tenho certeza se eu tenho ou não aquele objeto, se eu preciso ou não daquele objeto, não compre. Não é a hora de comprar. Por exemplo, você acredita que precisa uma determinada roupa, mas você não lembra se você tem lá no seu guarda-roupa. Talvez você tenha. Então antes vá lá, averigue
Se organize, organize o que você tem para que você tenha certeza se você precisa ou não daquele objeto antes de comprar. Outra pergunta também que remete tarefas é: eu posso? Eu olho aquele objeto, ok, eu preciso dele, eu não tenho, eu preciso daquilo. Então eu posso pagar aquilo? Isso me remete a uma tarefa importantíssima. Mesmo que você não consiga, você tem que lutar. Você tem que criar o hábito de planejar o mês seguinte. Você tem que ter muito bem claro na tua mente o que vai sobrar para você então gastar. Como você faz isso? Quando estiver se aproximando do mês seguinte, você já começa a anotar os seus gastos fixos ali. É algo meio que automático, viu, gente? O primeiro mês é difícil, mas depois você vai praticamente copiando somente aquele valor, vai copiando cada item e vai atualizando com uma diferença, mas é basicamente a mesma coisa. Então, só vai dar trabalho no primeiro mês. Depois, no segundo mês, você vai colocar só uma outra conta que é ocasional que aconteceu, porque as outras praticamente são fixas. Então, ó, conta de cartão de crédito. Quando fechar a fatura, você já tem que ter bem clara lá quanto que vai ser no mês seguinte. Água, luz, telefone, aluguel, condomínio, isso tem que estar muito bem claro. Então, quando eu pergunto, eu posso, eu tenho que ter certeza que eu posso, ok? Isso me remete à tarefa de planejar, de ter um orçamento, ok? Outra coisa também importante, eu posso, Rose, eu posso sim, eu posso. Mas eu devo comprar? Também me remete a uma tarefa, o dever ou não comprar aquilo. Me remete a uma tarefa de ter um propósito, de poupar o meu dinheiro. Rose, não me sobra muito dinheiro. Começa com pouco e tenha um propósito. O meu propósito é, por exemplo, comprar um bem, comprar um carro, comprar seja lá o que for, alguma coisa que você deseja. Pode ser algo simples ou algo... mas comece com pouco. O que acontece? Na medida em que você vai poupando, ainda que seja um pouquinho de nada, quase nada, pense num valor aí irrisório, que não faça diferença para você, 20, 30 reais, 40 reais, comece com um pouquinho, mas crie o hábito de guardar, de poupar, por um propósito, porque o que acontece? Quando você olhar aquele produto e você sabe que dentro do teu orçamento, aquele dinheiro já está separado, aquele produto não pode comprometer o seu propósito. Ele não pode ser mais importante que o seu propósito, entende? Então, se não sobrou além do seu propósito, você não compra, você não deve comprar, entende? Então, é uma série de questionamentos que nós fazemos, tarefas que nós fazemos baseado em 3 perguntas. Eu preciso, eu posso e eu devo. Outra dica importante também, evite a tentação, gente. Se você sabe que tem uma loja que você gosta de comprar, sempre compra ali, evite. Evite passar por aquela loja. Se você tem pessoas que vendem coisas para você, evite ver as coisas. Fale, não, hoje eu não posso ver. Eu vou ver só outro dia. Não dá para ver agora porque eu não posso comprar. Nem olhe, entende? Porque ainda que você tenha que pagar no mês seguinte, você vai ter que pagar. Então você tem que ter muito bem claro isso. Você tem que evitar as tentações. Evite de todas as formas as tentações, ok? Outra coisa também importantíssima, trabalhe o autoconhecimento, estude mais sobre isso. Se você vê que uma dessas características tem a ver com você, algumas delas, então comece a estudar sobre isso. E principalmente o autoconhecimento é importante. Perceba-se. Se quando você está triste, quando você está com medo, está muito ansioso, você acaba consumindo mais, opa, então você já sabe que quando você se encontra nessa situação, você deve evitar as tentações. Outra coisa também, outra dica importante para evitar a tentação, quando for ao mercado, se alimente muito bem, evite levar as crianças e é isso que eu gostaria de deixar para você. Sempre pense muito bem. O importante do consumismo é comprar tendo reflexão. Comprar com consciência, ok? E não ir ser induzido
por toda essa enxurrada de informações que o tempo todo diz pra você que você precisa de algo que quase sempre você não precisa, ok? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, curta este canal, compartilhe este vídeo. Até a próxima. Que Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau.